Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14, e vamos ler dos versículos 1 a 6. É um texto, um trecho conhecido, mas independente de ser conhecido, irmãos. Vamos, então, nessa noite, pedir que Deus, então, fale conosco, através desse momento em que Jesus é que dá essas palavras. João 14, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor, então: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, todos nós aqui já passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar, por situações que nos tiram a paz do coração, em que o nosso coração fica apertado, angustiado. Às vezes pode ser uma situação de desemprego, tudo vinha bem, compromissos financeiros que você tem, e o trabalho ali fluindo bem, mas de repente, uma crise, uma situação, e pronto, olha o desemprego às portas, e o coração aperta. Às vezes um diagnóstico, e um diagnóstico não muito agradável, às vezes um difícil, complicado, e isso também começa a trazer em nós aqueles planos que tínhamos. Opa, agora há algo que aperta o coração, há algo que começa a atemorizar, a turbar o coração. Perda de alguém, a tristeza então que toma conta do coração, quando então nos recordamos e quando temos que às vezes enfrentar essa situação. Creio que todos aqui, de alguma maneira, próximo ou não, já enfrentaram esse tipo de situação. E como isso aperta o nosso coração, isso traz tristeza, turbulência ao coração. Planos frustrados. Quantas vezes você já fez planos? E você fez planos, e aí, quando foi colocar em prática, alguma coisa não dá certo. E às vezes você faz até outro, e também não dá. Às vezes são negócios, viagens, aposentadoria. Nós, quando nós chegamos lá em Indaiatuba, tem um irmão lá na igreja, que nós o conhecemos lá, já numa situação da esposa, com uma enfermidade terrível. E aquele irmão, a gente via assim a firmeza, como aquele homem encarava aquela situação, e ele encarou por muitos anos. E aí, conversando com pessoas lá da igreja, que a gente foi conhecendo e tal, as pessoas então contaram a história, no sentido assim: olha, aquele irmão, ele com a esposa, eles já tinham acabado de aposentar, os dois, e ele estava cheio de planos, com ela, de fazer viagens e tal, e assim que eles aposentaram, a doença apareceu na vida dela, a enfermidade apareceu na vida dela. Irmãos, foi uma luta com aquele irmão. Veja que planos que se tinha feito, trabalhou uma vida, chegou a aposentadoria, é hora de fazer agora aquela, aproveitar, usufruir. Eles tinham ali uma situação boa de aposentadoria, então poderia aproveitar, usufruir, mas algo vem e muda tudo. Todos nós já passamos por isso. Aquele irmão, em toda a sua jornada, isso durou aproximadamente 10 anos ou um pouco mais. Pensa aí, alguém ali e um homem, irmãos. Por isso que a gente vê o sustento de Deus, que ali ele fala assim: eu vou aqui acompanhando. Ele às vezes ia ao médico, ele chegou a ouvir, irmãos, do médico e dizer assim para ele: olha, o senhor já pode até arrumar uma outra pessoa, vai cuidando dela, mas ela não está mais aqui. Olha o conselho. Ele disse: de jeito nenhum, eu tenho ali um compromisso com Deus e com ela. E aquele irmão foi assim até o final. Mas são situações, irmãos, que trazem aperto, trazem angústia, situações que para alguns, às vezes vai ao desespero e depressão,
dependendo aí da intensidade dessa luta, dessa provação, dessa dificuldade. O texto que nós lemos é um texto em que Jesus está diante de pessoas assim. Pessoas que estão assustadas, já se decepcionando, em alguns casos, com medo, sem perspectiva agora, começando a perder de vista, vendo seus planos se desmoronando. E por quê, irmãos? Vamos entender então um pouquinho o contexto, para nós entendermos por que Jesus deu essa palavra para esses discípulos. Eram os discípulos que estavam reunidos. E numa noite como essa, onde Ele está com eles, a ceia do Senhor. Vamos nos reunir hoje. E naquele instante, irmãos, o clima ali já estava diferente. Vamos voltar um pouquinho em relação ao contexto. Então pensa aí, dias antes, né? Vamos pensar assim, do domingo anterior, isso aqui, irmãos, é uma quinta-feira, à noite, Jesus está reunido com os discípulos na ceia. No domingo anterior, Jesus entra em Jerusalém, saudado pelo povo. E pensa ali, naquele domingo para trás, como é que esses discípulos caminhavam dia a dia com Jesus? Pensa aí. Se coloque no lugar, vamos nos colocar no lugar desses discípulos. Antes dessa noite, antes desses últimos dias, né? Vamos pensar aqui daquela semana, os últimos dias e as últimas horas, que também foram palavras de Jesus ali, mas vamos pensar aí, antes, esses discípulos levantavam de manhã e diziam, o que será que Jesus vai fazer hoje? Às vezes Jesus então ressuscitava alguém, às vezes curava um cego, às vezes um paralítico que ele levantava, e aí a transformação da água em vinho, tantas coisas. E eles viram assim Jesus andando sobre as águas. Eles estavam numa tempestade uma vez e Jesus, ele manda acalmar. E quando eles veem isso, ele fala assim, quem é esse? Quem é esse? Veja, irmãos, eles vinham numa crescente e eles vinham assim, irmãos, pensando, já colocando em mente ali, esse é o Messias e tal. Mas aí, irmãos, nos últimos dias, vamos pensar aqui no contexto, nos últimos dias, Jesus começa a falar algumas coisas para eles. E o que Jesus começa a dizer, olha, eu vou ser entregue nas mãos aí das autoridades. E eu vou sofrer, e eles vão me matar, eu vou morrer. E Jesus falou para eles que ia ressuscitar, mas irmãos, os discípulos não lembram. Dificuldade de lembrar, né? Dificuldade de lembrar. E é algo que a gente tem muito em nós, né? A gente vai sempre absorvendo, quando as pessoas falam as coisas, você sempre fica focado naquilo negativo, né? E tal. Às vezes fala até alguma coisa positiva, mas mas a negativa você vai guardando. E eles então começam a ouvir de Jesus. Olha, eu vou morrer. Olha, vocês vão me abandonar. Olha o impacto, irmãos. Eles começam a receber essas informações, e aí ele fala assim, para piorar, vai piorando o cenário, um de vocês vai me trair. Aliás, nesse momento que ele já está falando aqui, estou falando do contexto, hein? Lembre-se disso. As últimas horas, Judas, nesse momento que Jesus está falando com eles no versículo 1 aqui, Judas já não está mais. Então ele está falando com os 11, com aqueles que vão depois caminhar, levando o Evangelho. Com esses, que mesmo com as suas limitações, mesmo às vezes com esses vacilos, mas é com eles que ele está falando. Então, horas antes, eles tinham falado, olha, um de vocês vai me trair. E houve até entre eles aquelas perguntas, mas Senhor, sou eu? Será que sou eu? Pensa bem, irmãos, como o quadro vai mudando, como de repente as coisas que vinham, aquele embalo, aquela alegria, aquele entusiasmo, né? Eles viam, por exemplo, Jesus confrontar os fariseus, coisa que eles não podiam fazer. Eles iam fazer, os caras, Jesus então, não, ele confrontava. Tanto que por várias vezes que Jesus confrontou, eles tinham planos, fizeram planos de matá-lo, mas não era a hora. Então, até chegar o momento, mas até ali, pensa os discípulos, ele enfrenta os fariseus, ele fala coisas para eles que a gente gostaria de falar. Mas ele fala, é o mestre, mas de repente agora ele está dizendo isso, um de vocês aí vai me negar. E eles ouviram isso, porque ele conversa com Pedro. Se você vê o capítulo 13, no versículo 36,
no meio do versículo, ele fala assim: para onde vou? Não podes seguir agora. Vocês não podem seguir agora. Pronto. Irmãos, pensa o seguinte: naquele instante, eles estão assim, abismados. Mudou tudo. O que está acontecendo? E aí nós chegamos no texto de João 14. E esse texto então começa com o diagnóstico. Depois de tudo isso acontecendo, há um diagnóstico. Quando você pensa no diagnóstico médico, né? Você vai lá, faz uma ressonância, faz uma tomografia, e aí vem o resultado, ele dá uma olhada naquilo, ele fala: olha, o seu problema é esse. O tratamento então vai ser esse. O diagnóstico que Jesus faz ali, ele vê o coração deles e percebe que o coração deles está inquieto, porque agora a situação mudou. A situação que eles estão naquele momento, o coração está turbado, porque Jesus começa com esse diagnóstico no versículo 1, dizendo: não se turbe o vosso coração. Ou seja, ele está olhando ali, está percebendo o que está acontecendo com eles, e está dizendo para eles assim: ei, não fiquem assim. E aí então, a partir daí, quando ele tem esse diagnóstico, ele vai dar agora para eles uma mensagem de esperança. Esse é o nosso tema dessa noite, uma mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança é do próprio Jesus. É ele que está falando aqui. A gente aqui é só porta-voz, irmão. A gente abre a palavra e nós vamos ler. E nós vamos estudando, vamos vendo. Mas é o Senhor Jesus, o Espírito Santo falando aí. E Jesus, então, quando vê o diagnóstico, traça esse diagnóstico, fala para eles assim: não se turbe o vosso coração. E depois, então, ele vai dar 3 informações aqui importantes para eles. Primeiro, creiam em Deus. Fala assim: ó, não se turbe o vosso coração. Creio em Deus. Irmãos, esses discípulos todos eram judeus. E aí, naquela época, eles só tinham o Antigo Testamento, só o Velho Testamento, né? Então, naquele instante, era só o Velho Testamento que eles conheciam. E no Velho Testamento que eles veem vários relatos, onde há a promessa de Deus e o cumprimento da sua promessa. A promessa de Deus e o cumprimento da sua promessa. Uma lembrança que certamente ali eles deveriam ter, até pelos sinais que Jesus vai fazendo, libertação do povo do Egito. Pensa aí, o povo lá, escravo, chega a Moisés, e Moisés, aí aparece Moisés, aí Deus começa a usar Moisés, e aí as pragas, a coluna que dirigia aquele povo, o mar que se abriu, o sustento no deserto, tudo isso acontecendo, eles lembram-se disso, 40 anos caminhando no deserto. Se você abrir Deuteronômio capítulo 8, lá no começo, você vai ver que Deus fala assim: eu fiz vocês ter fome, e eu fiz vocês passar por situações para saber o que estava no seu coração. Muitas vezes, irmãos, então as lutas, as turbulências vêm na nossa vida para que Deus arranque do nosso coração o que está, porque é nessa hora que você vai começar a falar. É nessa hora que você fala. Falar glória a Deus, falar aleluia, falar está tudo caminhando bem. Mas na hora que vem algo que contraria aquilo que você tinha como planos, quando contraria aquilo que você tinha como expectativa, até das suas orações, aí essa hora que você põe para fora. Então esses homens estavam lembrando, os 40 anos, a entrada na terra prometida. Eu não sei se você se lembra, mas a entrada na terra prometida, aconteceu um fato interessante, né? O povo andou 40 anos no deserto por causa da teimosia, né? Por causa da incredulidade. Lembre-se disso. Nós estamos num primeiro ponto, na mensagem de esperança do Senhor Jesus para eles, dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração, faça o quê? Creia em Deus. Olha que interessante, irmãos. O povo anda 40 anos no deserto, mas por causa da incredulidade, porque eu não sei se você se lembra, os espias foram até lá, olharam a terra, 12. Quando eles voltaram, irmãos, 10 deles disseram: olha, a terra é boa, a terra é legal. Olha o fruto da terra, até para carregar é difícil. Mas eles olham e falam assim: mas lá tem gigante. E nós, olha como eles se olharam para si próprios. Percebe? Olharam para si próprios. E nós nos sentimos como gafanhotos. Mas tem 2 irmãos, que eles olham para aquilo e falam assim: gente, para com isso, o que é isso? Deus prometeu, Deus vai nos dar.
Esses creram, independente da luta, da dificuldade que eles iam ter. Para avançar ali, eles disseram: se Deus prometeu, nos tirou com aqueles sinais todos que nós vimos, Ele vai nos fazer entrar ali. Mas o povo deu ouvidos, irmãos, mais à incredulidade dos 10 do que à fé dos 2. E por causa disso, o povo começa a andar 40 anos no deserto. E Deus faz o seguinte: daqueles que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E por quê, irmãos? Porque eles creram. Lutas, dificuldades. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Vamos aplicar, irmãos? Da mesma forma, hoje, quando nós passamos por lutas, incertezas, situações, que nós vamos enfrentando no dia a dia, a palavra de Deus nos recomenda, Jesus aqui nos recomenda e fala assim: creia em Deus. E olha que interessante, eu queria só chamar a atenção nesse caso, porque eles tinham vários outros históricos, irmãos, eu dei só um exemplo. Se a gente fosse colocar tudo aquilo que Deus fez lá no Velho Testamento, vamos passar horas aqui. Mas você já sabe, pelo menos boa parte eu tenho certeza que você sabe. Mas o que eu queria então lembrar a você, que Jesus está nos lembrando dessa noite, quando você estiver então em lutas, em tribulações, então a angústia tomou conta, o coração está turbado, o que Deus está dizendo para nós, o que o Senhor Jesus está falando a nós, lembre-se daquilo que Deus já fez. Eu tenho certeza que cada um aqui, na sua história de vida, tem situações em que reconhecidamente perceberam a mão de Deus. Seja lá em que situação foi, às vezes foi com você, às vezes foi com alguém que você ama, mas você reconhecidamente diz assim: foi o Senhor. Ou, além disso, e mais ainda, porque Deus, quando faz isso, Ele tem os seus propósitos. Então, o que acontece? Além disso, você ainda olha para aquela situação que naquele momento foi difícil, mas aquilo você depois, e quando Deus quer fazer isso, viu, irmãos? Porque às vezes Ele não faz, viu? Mas quando Ele quer mostrar o seu propósito, daqui a pouco, lá na frente, você fala: olha, daquela situação que foi difícil, eu cresci, eu aprendi mais do Senhor. Não são nas lutas que você busca mais a Deus? Fala a verdade. Não é quando você começa a passar mais dificuldades, que aquela história que você não tinha tempo de devocional, sabe, de orar, de repente, você passa o dia orando. Ô Senhor, tem misericórdia. Ô Senhor, socorre. Ô Senhor, faz alguma coisa. Lutas nos fazem aproximar de Deus, é verdade. E às vezes Deus faz isso conosco. E é interessante que nas lutas, via de regra, nós levamos lembranças da ação de Deus. E, irmãos, e não precisa da ação de Deus, de vir um anjo, de vir milagres, de vir... Não, irmãos. Pensando aqui como igreja, como caminhada aqui com os irmãos, nós tivemos uma situação uma vez, irmãos, são situações que naquele momento, difíceis. Mas depois, irmãos, o que fica na lembrança, não é aquele momento difícil, mas é como nós fomos amparados por Deus, através da igreja, da sua igreja. Por isso, quando nós estamos aqui reunidos, a gente vem para adorar o Senhor, vem para ouvir da sua palavra. Às vezes nos reunimos, aqui tem PGs durante a semana, pequenos grupos, para estudar mais. Irmãos, não perca isso, esteja firme ali aprendendo mais, porque é nos momentos em que a igreja que está caminhando, alguém sofre algo, a igreja vem e abraça. E essa igreja tem feito isso. E eu posso então aqui, um dos fatos, em 1999, o pastor está falando de idade aí, pastor? Em 99, outubro de 99, eu estava vindo para o culto aqui. O culto aqui era 7 horas naquela época. Era 20 para 7, eu estava caminhando, eu morava lá para o lado de baixo do bairro, e num dos cruzamentos, eu não vi, irmãos. Eu fui atravessar uma avenida, e olhei para um lado, nada, olhei para o outro, nada, e quando eu atravessei, um rapaz que vinha com a moto, sem capacete, em alta velocidade, acertou o carro em cheio.
em cheio. Ele caiu para o lado, aquilo virou um tumulto, porque ele morava ali por perto, e agressões, ameaças, começaram a quebrar o carro, uma situação, irmãos, daquele instante, uma situação difícil, complicada. Gente que veio, que ameaça. Eu me lembro que eu estava no carro, eu tive que ficar dentro do carro, porque começou uma situação de agressão, e eu tive que ficar dentro do carro. Mas olha só, perceba aí como é que a gente vai então vendo Deus agindo. Em primeiro lugar, irmãos, um dos rapazes daquele bairro, não sei, depois eu conheci, ele se pôs na porta do carro entre mim e as pessoas que estavam furiosas, porque o rapaz estava no chão e eles queriam que eu pegasse o rapaz, colocasse no carro e levasse para o hospital, mas não pode, né? A gente, quando vai socorrer, você chama um bombeiro, porque às vezes você pode pegar a pessoa e você deixá-la paralítica até, pode ter um problema sério de coluna, o bombeiro fica com todo cuidado, mas irmãos, uma situação ali tensa naquele momento. Eu liguei para cá, eu lembro, né, o Ismael mora em frente aí, morava em frente na época, né? Eu não sei se o Ismael ainda morava aqui, mas o seu Zé estava por aqui. Liguei, falei para os irmãos. E aí, irmãos, olha só, daquele momento difícil, complicado. O que a gente vai, o que eu tenho de lembrança? Deus pôs alguém que eu nem conhecia, e ele ficou entre mim e aqueles sujeitos. Quando eles vinham, ele falava assim: ô, vai para lá, porque ele já ligou aqui para o bombeiro. Eu não pedi para ninguém ficar ali, irmãos. Eu estava no carro esperando o que está acontecendo. E quebra vidro, quebra lanterna, não sei o quê. Irmãos, daqui a pouco chega um irmão aqui da igreja, correndo lá. E ele chega, olha a situação, o rapaz está lá ainda, volta. Eu lembro que eu perguntei para ele: rapaz, e aí? Porque eu não conseguia nem ver mais o moço. Ele falou assim, ele disse assim, ele está vivo. Ele não falou mais, ele está vivo. Outra coisa que eu me lembro, irmãos, como aquela hora era momento de culto, muitas pessoas aqui no bairro, são várias igrejas aqui, vocês já repararam, onde você anda aqui tem igreja, viu? E a Bíblia estava em cima do painel. Irmãos, eu nunca tinha visto, e nunca vi depois. Alguém veio até o meu ouvido e falou assim: meu irmão, nós estamos indo para a igreja, e nós estamos orando pelo irmão, para que Deus lhe proteja aqui. Amém, meu irmão, vai lá. A hora que o negócio está feio aqui mesmo, né? Mas pela graça de Deus, o rapaz sobreviveu. Só para, né? Teve toda uma situação ali. Depois do culto, vários outros irmãos foram lá, ficaram com a gente teve que ficar no local, porque não se sabia se o rapaz ia sobreviver. Sem capacete, ele sangrava muito pelo ouvido, era uma coisa assim. Mas pela graça de Deus, irmãos, ele sobreviveu. Mas as lembranças que vão ficando isso, e durante a semana? Durante a semana, sofremos ameaça em casa, tivemos que sair de casa. E aí, ao longo da semana, a igreja foi então se envolvendo, nos abraçando. Meus irmãos, que bênção. Os meninos eram pequenos, né? O Paulo tinha 1 ano e pouco, né? Hoje é casado já, né? A gente já cobra filhos dele, né? Eu quero neto, né? Está lá, né? Mas 1 ano e pouco, não estava no carro, graças a Deus, naquele dia. Às vezes ele ia comigo. Mas ao longo da semana, irmãos, olha só, uma irmã veio e falou assim: meu irmão, nós estamos com esse carro parado, pode usar, use até o seu carro ser consertado. E era um carro novinho, viu, irmão? Carro novo, o meu era antiguinho, mas carro novo. E a irmã falou assim: use. A igreja, irmãos, olha só, Deus trabalhando em meio às aflições, é história, irmãos. Eu não me esqueço de uma irmã que me ligou um dia, ao longo da semana, chorando e dizendo assim: meu irmão, eu estou orando por você todos os dias, e eu estou sentindo muito o que aconteceu. Mas ela chorava, irmãos. Que bênção, que coisa, Deus agindo. É por isso que você não pode ficar longe do povo de Deus. Você tem que caminhar com a igreja. Há uma moda agora de desigrejados, pessoas que falam assim: não, a igreja eu faço em casa. Esqueça isso, irmãos, não existe isso. Não vamos nem entrar no mérito para dizer para você que lá na frente isso não dá em nada. Mas a igreja de Cristo, 40 anos dessa igreja, servindo, abençoando, sendo bênçãos, né, na mão de Deus, para aqueles que estão caminhando. Eu estou falando, irmãos, de uma experiência minha. Se eu abrisse aqui para os irmãos, quantos iriam dizer a respeito de como Deus está agindo nas suas...
agiu, né, nas suas vidas, através de servos seus da sua igreja. E você tem essa história também, eu tenho certeza. Se você parar para pensar aqui, você vai olhar e vai dizer assim: oh Deus, eu estava até me esquecendo aquela situação, porque a nossa tendência, irmãos, é esquecermos e cobrarmos Deus a nova situação que está acontecendo. Mas o que Jesus aqui nos lembra, e lembra aos discípulos, fala assim: creiam em Deus. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Os discípulos, eles criam que Jesus é o Messias, eles criam, mas da forma deles. Eles achavam que Jesus seria ali um líder, vamos dizer assim, político, militar, ou seja, Jesus iria retirá-los daquela situação de Roma, lá da escravidão. E quando Jesus, então, começa a falar sobre a sua morte, eles começam, pera, e esquecem, tanto que eles andaram com Jesus. E João relata 7 situações que mostram lá Jesus como sendo Deus, o Deus encarnado. Já começa logo no primeiro capítulo. Então, creiam em Deus, histórico, a história. Se hoje você está passando por lutas, meu irmão, se a igreja está passando por luta, não sei, né? Eu não conversei com ninguém aqui não, né? Mas às vezes tem lutas, a igreja tem luta, a igreja luta diariamente. Olha o passado. A sua vida, irmãos, olha o passado. Esta noite, se você tem esquecido das bênçãos que Deus já fez na sua história, nessa noite, diante de Deus, fala: Senhor, eu estou enfrentando essa situação, mas, ó Senhor, eu te agradeço por aquela situação, por aquela outra, por aquela outra, por aquela outra, por aquela outra. Creia em Deus. Primeira mensagem de esperança. Segunda, no versículo 1 ainda: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí Jesus então fala: depositem a sua esperança em mim, creiam em mim. Mensagem de esperança, creio em Deus. Aí ele fala: creia em mim. Creio também, hein? Essa palavrinha também é interessante, viu? Também. Isso aqui, irmãos, somente mesmo Jesus, só Deus poderia dizer isso. Quem aqui teria a ousadia de falar para alguém aqui: ei, creia em Deus, viu? Ó, e creia em mim também, viu? Você falaria isso? Mas nunca. Jesus está colocando aqui para eles, e ele vai desenvolver depois, nós não temos tempo de ler tudo, vai desenvolver ao longo do capítulo 14, 15, 16, 17, ele vai colocando e dizendo para eles: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Então aqui, quando ele está conversando com eles, ele está dizendo para eles assim: olha, eu sou Deus. E a Bíblia, então, aqui no Evangelho de João, quando ele fala assim, quem vê a mim vê o Pai. Além disso, se você ler o Evangelho de João todo para trás aí, você vai ver o seguinte: João, ao longo do livro, olha o que ele mostra sobre Jesus. Ele fala o seguinte: Jesus é o pão da vida, é a luz do mundo, ele é a porta, o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida, a videira verdadeira. E o que nós lemos aqui no versículo 6, vamos repetir junto o que ele fala no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meus irmãos, se há um motivo que os cristãos são odiados, é porque as pessoas não suportam essa ideia da exclusividade de Jesus, só Jesus. O pastor Ronaldo Lidoro, em uma das suas mensagens e preleções, ele coloca uma coisa interessante. Ele fala assim: olha, se você estiver numa rodinha lá ou nas suas redes sociais e você falar que, olha, eu agora creio em Jesus, né, e tal, eu entendo como sendo realmente uma opção para eu chegar a Deus. Ele vai dizer assim, ele diz assim, ó, as pessoas: você achou então, esse é o seu caminho? Ah, legal, hein? Bom, tal. Agora fale o seguinte: só há um caminho para chegar a Deus, Jesus Cristo. Você acabou de arrumar uma guerra para você. Seja em rede social, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família. Quantos irmãos que, ao se converterem ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus os converte a Ele, esses irmãos começam a sofrer da própria família perseguição. O irmão estava colocando sobre perseguição. De fato, o mundo afora perseguindo aqueles que são cristãos. E olha, como cristão é perseguido.
Mas quando nós trazemos aqui para a nossa realidade, aqui também há perseguição, não há ainda com armas, ainda não há com essa situação de uma ameaça descarada, mas irmãos, há uma situação velada, há uma situação por trás, quando você verdadeiramente professa Cristo, e aí, como Ele é o caminho, e aí as pessoas falam, por que E quando você fala, Ele é a verdade, e somente nele está a verdade, e quando você fala, somente nele está a vida, pronto, aí você arruma então uma boa confusão para você. E ele então, Jesus quando fala isso para eles falam assim, olha, creiam em Deus, e creiam também em mim. Irmãos, nesse instante ele está falando agora, quando fala, creia em mim, da obra que ele veio realizar. O que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte, olha, a morte dele na cruz é para pagar os pecados. Os discípulos ainda não tinham entendido isso. Ainda não. Tanto que, não sei se você se lembra, mas Jesus, uma das vezes que ele fala assim, olha, eu vou ser morto, né? Lembra de Pedro? Pedro se aproxima e fala assim, Jesus, tem dó de ti mesmo? Não, que isso? Qual foi a resposta de Jesus? Arreda Satanás. Porque o que ele vem fazer é chegar até a cruz. Porque ali ele vai pagar, ali é o plano estabelecido por Deus. Ele vai receber, e irmãos, eu acho interessante, porque ele vai receber nas próximas horas e dias, né? E dia, né? As horas, ele está na quinta-feira, e dia. O castigo, a ira de Deus sobre ele. E o que ele está passando a eles dizendo, olha, eu sou o Messias, não percam isso de visão. Tanto que ele vai dizer assim, no versículo 19, ele vai dizer assim, olha, eu vou continuar com vocês. Eles estão perdendo essa perspectiva, irmãos, lembre-se disso. Quando Jesus fala assim, eu vou morrer e tal, eles estão perdendo essa perspectiva. E Jesus fala assim, ei, no versículo 19 ele fala, nesse mesmo capítulo, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Ele fala, versículo 23, vou fazer morada em vocês, ou seja, eu não vou desamparar vocês nunca. No versículo 27 ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Paz do mundo passageira, de Cristo duradoura. E nos versículos 25 e 26 é interessante que Jesus fala para eles o seguinte, né, e vocês só vão se lembrar disso quando o Espírito Santo vier. Ele está falando tudo isso. Eles estão ainda temerosos. Jesus, quando ele é preso, todo mundo se afasta. É o caminho mesmo, que ia se seguir ali. Mas aí a gente vê então, irmãos, que mesmo Jesus, sabendo dessa situação difícil que ele ia passar, para pensar, irmãos, quando você está passando uma luta que está muito complicada, e alguém vem querer conversar com você, dependendo do momento que você está, você fala assim, ou então a pessoa vem trazer mais problemas, você fala assim, eu já tenho problema demais, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar lá para o pastor, viu? Vou dar o telefone aqui do pastor, você fala com ele lá e tal, né? Jesus vai passar por algo intenso, e ele vai passar por algo, e mesmo assim ele vê aqueles discípulos com aquele coração turbado, e ele diz para eles assim, não se turbe o vosso coração, sou eu vou continuar com vocês, eu não vou desamparar vocês, eu estarei sempre com vocês, eu sou Deus encarnado. Aplicação, vamos colocar esse momento aí, né? Credes em Cristo, credes em Deus, credes também em mim. Aplicação, irmãos, a diferença hoje, nós temos tudo registrado, né? Nós já sabemos o que aconteceu com Jesus, que ele ressuscitou, e já temos o Espírito Santo. E quando Jesus fala assim, credes em mim, o que ele está dizendo agora é o seguinte, não é você acreditar apenas que Jesus Cristo veio um dia, não é apenas você acreditar, olha, diz a história, é verdade, eu acredito, ele morreu lá na cruz. Não é acreditar, até porque, quando você hoje aponta a sua data, ou falamos do calendário, o dia de hoje, que dia é hoje? Dia X, tal, do ano, depois de Cristo. A história assim escancara que Jesus veio. É ou não é? Até o ateu, quando ele tem que preencher alguma informação, por exemplo, que ele vai dar o seu registro de nascimento, ele é obrigado a colocar dia, mês e ano, ele só não põe depois de Cristo, porque não precisa.
Mas ele tem que reconhecer, isso aqui é depois de Cristo. Cristo, ele vem, e irmãos, quando ele fala que creia em mim, ele não está falando então apenas de você acreditar na história. Acho interessante esse ponto, irmãos, por quê? Porque é você crer no que a cruz representa, a morte dele. É crer então, ou seja, não é só você assim, eu agora, eu frequento uma igreja, eu creio em Jesus, eu frequento a igreja, eu até cumpro alguns rituais aí, eu oro quando acordo, eu oro quando eu durmo, eu antes de comer, eu agradeço a Deus, eu oro, falo com Ele, eu faço boas ações, faço coisas boas, mas Ele está dizendo assim, tudo bem, isso tem o seu lugar, irmãos, depois que você tem a Cristo, mas quando Jesus fala assim, creia em mim, Ele está dizendo para você o seguinte, você, eu e você, somos pecadores, nascemos em pecado, então você já nasce com uma dívida com Deus. Você já nasce com essa dívida. E ao longo da sua vida você só acumula mais dívidas. E há um pensamento muito forte em nosso país, na nossa sociedade, que quantas coisas boas você vai fazendo, Deus se agrada. E Deus olha, Deus está vendo. Imagina uma pessoa boa assim, quando morrer, Deus vai recebê-lo. Olha como ele era uma pessoa boa, honesta. Não é isso que Jesus está dizendo quando ele fala, crê em mim. Ele está dizendo o seguinte, você é um pecador, nasceu em pecado. Você não consegue agradar a Deus. Em algum momento da sua vida, cada dia, você erra contra o Senhor, então você está acumulando pecados contra Ele. E quando Jesus fala assim, crê em mim, é você se reconhecer como esse pecador. E reconhecer que, através das suas boas obras, você não vai receber de Deus o venha bendito do meu Pai. Não, do Senhor Jesus, você não vai receber essa palavra. Mas crer, reconhecer que é um pecador e confessá-lo, confessar diante deles, eu sou um pecador e eu estou perdido, eu preciso de Cristo, eu preciso do Senhor, sem o Senhor eu vou para o inferno, porque todos nascemos assim, direcionados para o inferno. Em um certo momento, é quando a palavra vem, chega ao ouvido, e o Espírito Santo faz chegar ao coração, ao novo nascimento, e aí, então irmãos, não se trata de religiosidade, não se trata de você trocar às vezes a sua religião, na hora que você preenche um cadastro, você era a religião X, agora eu sou evangélico. O que Jesus está dizendo é muito mais profundo. É dizer assim, você já teve essa experiência com o Senhor Jesus? A sua vida hoje é uma vida entregue ao Senhor Jesus? Você já creu nele como sendo o único, olha o caminho lá do versículo 6, caminho para a salvação? Para se chegar a Deus? Há aquele ditado no mundo, né? Todos os caminhos levam a Deus. Para a salvação, não. Acho interessante que algumas pessoas falam assim, pode até ser, né? Só que quando chegar lá, para a salvação, quem creu em Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Quem não creu em Cristo pode ser bonzinho que for. Não tem, irmãos, balança. O critério de Deus, irmãos, por isso que a salvação não é pelas obras. Quando Jesus está falando assim, creia em mim, Ele está falando de fé. Percebe que Jesus não fala assim para eles, olha, creiam em Deus, olha, e cumpram isso aqui, eu vou passar para vocês, faça isso. Até porque você não seria capaz de fazer, ele não ia fazer isso. Mas ele fala assim, é fé, é você crer em Deus, sabe por quê? Porque o critério de Deus, para você entrar na eternidade e morar com Ele, é um critério que para nós realmente é inatingível. A gente dá o exemplo, né? A gente usa muito o exemplo do lençol, né? Pensa aí uma pessoa perfeccionista, e ela lava o lençol branquinho, e ela coloca lá no varal, e aquele lençol está branquinho, e ela é perfeccionista, lembra disso? Aí o vizinho resolve fazer uma fogueirinha lá, botar um foguinho, alguma coisa lá, e aí vem aquela fuligem, e cai no lençol. E para piorar, né? Às vezes o filho dela vai lá e mexe para querer tirar. Pronto, fica com aquela manchinha. Aquele lençol
e uma manchinha. O que faz a perfeccionista? Vai lavar de novo. Eu não vou deixar isso aqui desse jeito. Eu não vou colocar isso aqui lá na cama com essa fuligem. De jeito nenhum. Agora imagine a mesma situação acontecendo. Está lá, lavou, pôs lá, está branquinho. Dia anterior choveu. Vizinha garotada jogando bola. Não tem cimento no chão, é só barro. A bola vem, atravessa o muro, vai no lençol e de cima e embaixo, né? Não precisa nem dizer, né? Se para a fuligem ela olhou aquilo e lavou, aquilo ali então preste atenção, irmãos. O padrão de Deus para a salvação é esse. É um lençol branquinho. E as suas obras, por mais que você queira colocá-las como sendo algo diante de Deus, que Ele possa olhar com bons olhos, elas estão contaminadas com pecado. Por mais que você se esforce. E eu estou falando, irmãos, de uma experiência, é só você, o seu coração em Deus. As igrejas por aí, inclusive, irmãos, estão cheias de pessoas que ainda não vivem essa conversão genuína, verdadeira. Gostam da igreja. Quem não gosta da igreja? Um ambiente saudável, um ambiente onde não tem palavrões. Às vezes algumas pessoas se aproximam da igreja por causa das crianças. Olha, meus filhos precisam aprender umas coisas boas. Igreja, vou lá na igreja, vou colocar lá. E aí eu vou lá, fico lá um pouquinho também e tal. Não. A salvação, em primeiro lugar, é individual. E vamos lembrar o seguinte: você precisa já ter tido uma nova vida em Cristo, uma conversão, uma transformação. Porque é isso que Jesus está dizendo aqui. Não adianta você caminhar um religioso. Judas estava assim. Andou com Jesus para cima e para baixo. Nessa hora que Jesus está instruindo, ele não está mais, porque ele já está ali. E não, irmãos, cuidado, viu? Não é que ele perdeu a salvação, não. Judas é alguém que estava ali e que havia já um propósito de Deus, e ele já estava, Jesus mesmo já falou, que ele já estava destinado. Então, irmãos, o que Jesus quer de nós? Quando ele fala assim, creia em mim, creia para a salvação. Por quê? Porque numa nova vida, você passa a ter agora essa companhia de Jesus. Não é mais a sua vida, é a vida de Cristo em você. Paulo fala isso, não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E essa vida que eu levo na carne agora, eu vivo na fé no Filho de Deus. E, irmãos, isso é muito importante, porque a demonstração que você de fato passou por essa nova experiência, agora você vai revelar, sabe aonde? Não é aqui na igreja, fazendo uma oração bonita, às vezes, pregando, cantando, dirigindo a igreja, agindo aqui em vários departamentos, em várias áreas, ou só frequentando. Não, não é. A demonstração agora que você vai revelar ao mundo que você tem uma nova vida, começa dentro da sua casa. Esposo, como você trata a sua esposa? É como Cristo trata a igreja? Como Cristo amou a igreja? Esposa, como você está tratando o seu marido? Como vocês estão tratando os seus filhos? Filhos, como vocês estão tratando os pais? No seu trabalho, qual é a sua postura? Você é honesto naquilo que você faz? Nos seus compromissos do dia a dia? Como é triste, irmãos, às vezes nós ouvimos por aí afora, alguém dizer assim, crente é complicado para fazer negócio. Pensa bem, irmãos. Isso não é o cristão genuíno e verdadeiro. Porque aquele que ele teve a transformação, ele luta contra o pecado. É verdade, não é que não peca mais, não, irmãos. Cuidado com isso. Mas ele luta contra o pecado. Irmãos, é isso que Jesus fala, creio em mim. Porque quando você crê em Jesus, como o único que pode lavar os seus pecados e te apresentar, e a Bíblia fala isso, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Te apresentar diante do Senhor e você já tem uma nova vida aqui, agora. Não é que você converteu-se ao Senhor Jesus e você tem um relacionamento íntimo com Ele, agora você vai só aguardar Ele voltar. Não! É hora de você agora agir e atuar como o Senhor manda. E por último, irmãos, terceiro, nós não estendemos muito aqui, né? Terceiro, Jesus então, numa terceira palavra,
dessa mensagem de esperança, ele fala assim, olha para a eternidade. Ele diz assim, nós temos lá, né? Crede em Deus, crede em mim. E depois ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. A partir de agora, então, irmãos, nessa nova caminhada, você está caminhando aqui, mas pense nas coisas do alto. Lá em Colossenses ele fala sobre isso. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. E a partir de agora, então, quando você caminha, Jesus está dizendo assim, olha, eu vou, então há uma eternidade, há uma continuidade. Ei, não se turbe o coração, há uma continuidade. A sua vida não termina aqui. É triste quando nós vemos, irmãos, pessoas pelo mundo afora que dizem, não, a vida é só aqui, acabou aqui, não tem mais nada. Não é isso que o Senhor Jesus coloca aqui. Ele está falando para eles de continuidade, não só da presença dele com eles, mas também dizendo assim, ei, vocês estarão caminhando neste mundo, agora sob a minha vontade, sob a minha direção, mas sempre pensando na eternidade, sempre pensando no alto, para as coisas que são do alto. E irmãos, como é que nós podemos exemplificar isso? Vamos colocar aqui. Então, pensa o seguinte, só para a gente tentar ser prático. Como é que então você está caminhando aqui pensando nas coisas do alto? Quando vem aquela luta ou aquele plano frustrado, aquele plano que você fez frustrou, ao invés de reclamar, ao invés de falar assim, né? E a gente tem muito esse costume, viu? Bem na minha vez. Você já falou isso? Você já falou isso. Você tem um negócio, está acontecendo uma coisa, aí você fala, bem na minha vez, não deu certo. Bem naquela hora que eu ia fazer isso, deu errado. Pensar nas coisas que estão no alto, quando a coisa dá errada, você fala assim, opa, por que Deus não permitiu que eu continuasse com este plano? Pensando às vezes em solteiros, né, que estão aí encaminhando para casar, e aí de repente deu errado lá, desmanchou, né? Às vezes uma parte desmanchou, a outra não queria. Se você pensa aqui na terra, as coisas são da terra, como diz, aí você vai ficar praguejando, você vai ficar achando motivos para por que aconteceu isso, por que foi aquilo. Quando você pensa nas coisas do alto, você fala assim, Deus me livrou de alguma. É assim que você pensa. De alguma maneira, Deus me preservou de alguma situação que ia acontecer nesse casamento. Quando vem dificuldades financeiras, diagnósticos, situações difíceis, quando você pensa nas coisas da terra, talvez você vai ficar, sabe o quê? Reclamando e ainda ficar falando assim, parece que vem tudo de uma vez. Já não falou isso também? Parece que não vem sozinho, vem e depois vem mais outra, depois vem mais outra, vem mais outra. Oh. Quando você pensa nas coisas do alto, você vai lembrar que na sua palavra o Senhor diz, nós não somos provados além do que nós podemos suportar. Quando você está ligado no alto, está duro, está sofrendo, irmãos, não estou dizendo que não há choro, que não há sofrimento, que não há dor, não é isso. Mas estou dizendo o seguinte, quando você está intimamente ligado com o Senhor, e agora ouvindo aquilo que Jesus está dizendo, olha, há uma continuidade, e essa continuidade é assim, já começou aqui. A diferença da sua caminhada aqui para a eternidade, quando você vai se encontrar com Ele face a face, é que lá não há mais pecado, não há mais dor, não há mais luto, não há mais sofrimento, acabou. Então, para o crente, inclusive, quando Jesus fala sobre isso, Ele está falando o seguinte, é uma passagem, a morte para o crente é uma passagem. A Bíblia, inclusive, fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E, irmão, sabe por quê? É um momento especial, né? Cuidado com o que eu estou falando, não é? Você não fala assim, o que você está falando aí, né? Não, eu estou dizendo apenas o seguinte, irmãos. Você se lembra de Estevão sendo apedrejado porque pregava o Evangelho e ele foi apedrejado, certo? Olha umas dicas que a Bíblia nos dá, que interessante. Ele olha e fala assim, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Ou seja,
quando você parte daqui. Aquilo que era fé, agora transforma-se em frente a frente. Você vê o seu mestre, o seu Senhor, e há uma continuidade. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa alegria. E aquele que está ligado a Deus, não é que ele fica aqui desejando a morte, não, né? Isso é uma oração egoísta, viu? Cuidado, você fala, Senhor, às vezes está passando muitas lutas, você fala assim, Senhor, me leva. Você já pediu isso também, né? Isso é uma oração egoísta. É uma oração que, pensa bem o que você está pedindo. Você está pedindo o sofrimento dos seus queridos, olha só, né? Você está pensando em você quer um alívio. Mas Jesus não nos chamou para isso. Porque ele fala, se você ir para frente aqui, João 16, 33, está aquele famoso versículo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo para você o seguinte, não ore para o Senhor levar. Não funciona essa oração, viu? Quem pediu não foi atendido. Elias uma vez chegou, chega Senhor, basta. Me leva, não quero. Não. Elias, volta lá, vai trabalhar. Foi o que Deus falou para ele. Vai trabalhar. Foi isso. Moisés. Senhor, eu não sou pai desse povo, não. Chega. E eu era o homem mais manso, hein? Olha a luta de Moisés, hein? Olha lá. Não, irmãos. A nossa caminhada aqui é nessa esperança de que o Senhor vai voltar. O irmão colocou aqui na hora do louvor, né? Nossa alegria, nossa esperança de ver face a face. É verdade. Mas, irmãos, enquanto nós estamos aqui, o que Jesus nos coloca e diz assim, há uma eternidade preparada, você está, então, agora sendo chamado pelo Senhor para, Ele abriu seus olhos para isso, agora nesse mundo você vive com o pensamento lá, e Ele fala assim, agora você fala para outros, porque eu tenho outros para alcançar, e nesse momento, é o momento então de a gente parar e refletir, como é que você tem caminhado com a sua vida? E se você olhar para trás um pouquinho, você pode dizer que você está caminhando olhando para o alto? Pensando no alto? Vou dar alguns exemplos para você. Como é que você trata as suas finanças? Seu dinheiro é seu? Você pensa que é seu? Que você faz dele o que você quiser? Opa, cuidado, hein? Então, vai repensando aí. Porque quando você caminha aqui pensando para o alto, você diz, é Deus que me dá. Ele é que me capacita para receber. Ele me dá aquilo que eu tenho de recursos. E agora, o que eu faço com isso? Tudo bem, Deus pode permitir que você tenha conforto. Sim, mas a questão é, se você olhar, vou dar um exemplo aqui então, olha para o seu último mês aí, das suas finanças, quanto você usou do seu dinheiro para as coisas do alto? Às vezes você fica tão enrolado com as coisas da terra, que até vira justificativa para você não tratar nas finanças em nada com as coisas do alto. O orçamento não deu, então olha, o dízimo esse mês não vai dar. A oferta, que era lá para o missionário, puxa vida, eu gostaria muito, viu? Mas não, peraí. Então está na hora de parar, repensar, e se está essa confusãozinha aí na sua área financeira, estou dando um exemplo, irmãos, é só um exemplo, pode ter várias outras áreas, eu não quero estender, para que você possa refletir e dizer assim, a minha vida aqui está caminhando realmente pensando nas coisas do alto? Aquela pessoa que eu sei que está precisando de algo, agora eu não estou falando nem da parte financeira mais, mas que eu poderia dar um tempo, ouvi-la, caminhar com ela, mas eu estou tão preocupado com os meus projetos, as minhas coisas, que eu não tenho agenda para falar. Infelizmente, olha, não posso, não dá. Opa! Você tem uma nova vida em Cristo mesmo? É verdade? Porque aquele que tem a nova vida em Cristo, irmãos, verdadeiramente, ele olha para todas as áreas da sua vida e ele vai em cada uma delas. Eu estou glorificando a Deus? Lembra que a Bíblia fala? Fazei tudo para a glória de Deus. E, irmão, se eu fizer essa pergunta aqui, todo mundo vai dizer sim. Todos nós vamos dizer sim. Mas dia a dia nós somos tentados a desviar desse foco, de pensar nas coisas que são do alto e ficar pensando nas coisas da terra, de tal maneira que a gente não tem mais tempo para nada, nós não temos mais condições de ajudar ninguém,
Não dá. Nós não temos mais paciência com ninguém. Não tolero mais nada. Pense nas coisas do alto. Concluindo então, irmãos. Vamos concluir. Então, só lembrando, né? Não se turbe o vosso coração. E eu gostaria muito que você, nessa noite, saísse daqui com essa frasezinha na sua cabeça. Quando começar a vir o medo, quando começar a vir a turbulência, você se lembre do seguinte: não se turbe o vosso coração. Aí o que tem? O que vem mesmo depois? Credes em Deus. Olha o nosso passado, o que Deus fez por nós. Credes em mim, Jesus. Fala, o que Jesus fez por mim, a minha vida é dele. O máximo, eu não podia fazer o que ele fez, é dele. Não há dinheiro que pague a salvação, não há obra minha que pague a salvação, a minha vida é dele. Credes em mim. E ele fala, caminhe nesse mundo pensando nas coisas do alto, porque essa é a minha vontade para você, que você caminhe dia a dia. Meus irmãos, um coração aflito e turbado faz parar a vida, faz paralisar a vida. E por consequência, muitas vezes, a igreja. Para pensar. Quantas vezes você já teve situações e por causa daquilo, você parou tudo. Parou tudo. E deixa inclusive de fazer algo que você já fazia com os seus dons e que você fala, não estou conseguindo, não estou com cabeça para isso. Você já falou isso também, hein? Não estou com cabeça para isso. E, irmãos, é só a gente parar para pensar, por exemplo, quando a gente fala aqui dessa paralisação. Vocês lembram daqueles discípulos que estavam indo para Emaús? Olha, Jesus tinha morrido no final de semana. Jesus já tinha ressuscitado e eles ouviram mensagens de alguém, das mulheres, dizendo, olha, ele ressuscitou. Mas eles estavam indo embora para Emaús, estavam tristes, aborrecidos. Depois você dá uma olhadinha lá, Lucas 24. Pega aí como uma devocional para essa semana para você. Aqueles dois, Jesus se aproxima, Jesus não deixa com que eles reconheçam Jesus. Não é que Jesus estava irreconhecível, não. Pode ver o texto lá. Jesus não deixa que eles o reconheçam. E aí Jesus fala assim, e o texto fala, eles pararam entristecidos. E sabe, Jesus fala assim, mas o que aconteceu? Irmãos, eles falam de Jesus como profeta, como aquele que eles esperavam que ia nos libertar, mas eles não falam que era o Deus encarnado. Eles não falam isso. Eles falam que é um profeta. E eles estavam agora decepcionados. E olha o que estão fazendo? Indo embora. Mas você percebeu o negócio? Quando Jesus se revela a eles, eles se alegram. E lembra que quando Jesus entrou, eles falaram assim, fica conosco, já é tarde, a estrada é perigosa. Mas aí o que acontece? Jesus entra e se revela. Quando se revela, desaparece. E imediatamente diz o texto, cadê o perigo, irmãos? Que nada. Eles saem de lá e voltam pelo mesmo caminho, voltando para Jerusalém, para dizer para os discípulos, ele ressuscitou, nós vimos ele. Essa é a nossa esperança, irmãos. Glória a Deus por isso. Porque a nossa vida aqui, irmãos, vai passar. Se você olhar à sua volta, tudo que você tem, olha o que você tem, vai embora. Eu estou com o meu carro parado ali na frente. Se alguém perguntar ali para o irmão diácono ali, para o Caio, né? Ô Caio, tem aquele carro ali que está lá no... Você, é do irmão Edson, está aí. Mas meu irmão, se Deus me levar aqui agora com um infarto fulminante, acabou. Ele vai mudar o verbo na hora. Ele vai dizer assim, esse carro aqui era do irmão Edson. Veja, irmãos, como a nossa vida é um vapor. E você precisa pensar nisso. Nós precisamos repensar nisso, dia a dia. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessar como um pecador, não é só no dia da sua conversão, irmãos, é dia a dia. Você se entristecer com o seu pecado. Sabe aquelas práticas que você anda fazendo e você não para, e você sabe que está errado, você precisa diante de Deus dizer, Senhor, me perdoa, hoje eu quero mudar, é hoje, e é o que Jesus nos confronta hoje, porque Ele quer colocar em nossa mente, em nosso coração, creia em mim, e assim que você partir desse mundo, face a face você vai me ver.
Enquanto você não partir, eu estou com você. Caminhe comigo em fé. Meus irmãos, seja qual for a forma que você entrou aqui essa noite, que nós entramos aqui essa noite, essa informação é muito importante. Jesus Cristo está vivo, está entre nós, Ele está em nós através do Espírito Santo, e é Ele quem nos diz nessa noite: não fique com o coração aflito, eu estou com você. Que Deus nos abençoe, que nesse momento onde nós vamos justamente sentar à mesa, palavras dessa noite, e nessa mesa também Ele fala assim: eu estou tomando isso com vocês, eu estava tão ansioso para tomar isso com vocês, porque agora eu só vou tomar novamente na glória com vocês. Como é triste, irmãos, alguém que só pensa nesse mundo, alguém que inclusive usa Deus e Jesus como sendo aquele benfeitor que precisa me atender nas minhas orações, senão eu fico chateado. Não, está tudo errado. E essa noite Deus nos convida a isso. E a igreja aqui continuar então a sua marcha. Já se foram 40 anos. E Deus sustentou a sua igreja com esta palavra, a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou e nós temos vida eterna nele. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Nesse instante, eu gostaria de convidar você a nesse momento de oração. Agora é um momento seu com Deus. Não adianta você disfarçar. Diante de Deus não há disfarce. E a bênção da salvação, a bênção da caminhada com Cristo, é que Ele sempre estende a mão a nos perdoar. Quando nós tiramos o foco de Jesus, nós fazemos que nem Pedro, começa a afundar. Mas quando Pedro clama, o Senhor Jesus estende a mão e levanta. No Antigo Testamento, Deus também, quando o povo se desviava, Deus então chamava o povo ao arrependimento. E quando o povo se arrependia, Deus então restabelecia a caminhada. Nessa noite, eu gostaria que você então refletisse nesta palavra. Quão frutífero você está sendo diante do Senhor e do seu reino. Olha a sua vida. Reflita aí, é você com Deus. Fale sinceramente com Ele: Senhor, eu tenho falado do Senhor, eu tenho testemunhado com as minhas atitudes. Senhor, o Senhor está vendo. Cuidado, hein? Ele está vendo mesmo. Mas a bênção é, se algo está errado nesta situação, nessa vida, nessa área, em qualquer área da sua vida, diante do Senhor, nesse instante: Senhor, me perdoa, eu quero restaurar uma caminhada, eu quero, Senhor Deus, agora abandonar essas práticas, eu quero me reconciliar com aquela pessoa, eu estou com relações rompidas, o Senhor não quer isso na sua palavra, não estou aqui nesse mundo para ficar brigando com as pessoas e ter laços rompidos. Senhor, nesse instante, traz à minha mente quem eu devo procurar, quem eu devo perdoar, quem eu devo pedir perdão. E quantas outras áreas que só você e Deus aí sabem, cada um de nós. Coloque diante do Senhor e agradeça a Ele por essa mensagem de esperança.